Shalom, shalom, povo do avivamento. Sim, chegamos na nossa 12ª aula e, de fato, percorremos um caminho muito recompensador, eu vou dizer assim, porque o Senhor sempre nos recompensa quando nós nos quebrantamos diante do altar dele, quando nós reconhecemos nossas fragilidades, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos que sim, precisamos ir além dos nossos limites, porque Ele está além dos nossos limites, é Ele quem nos faz alcançar, ultrapassar aquilo que nós nos limitamos, porque o Senhor é ilimitável, então quem nos limita somos nós mesmos. Que bom, chegamos aqui e nosso desejo é que você de fato tenha gostado. Do fundo do nosso coração, temos ainda a intenção de compartilhar mais e mais com vocês. E isso então é somente uma prévia daquilo que nós podemos falar, tá bem? Eu vou tratar hoje sobre um assunto muito, muito específico, que é aprendendo para ensinar. Existe um método de ensino que é liberado nos Estados Unidos para a alfabetização dos filhos em casa. Então, chama homeschooling. E nesse método, a alfabetização, né, a graduação, né, em níveis para os filhos é protegido pela lei. Toda família lá tem esse direito. E eu me interessei por esse assunto e estive fazendo algumas pesquisas a respeito de como tem sido isso aqui no Brasil. Existe sim um grupo de pessoas que tem trabalhado, né, nessa possibilidade e tem efetivamente ensinado os seus filhos em casa, por conta de várias situações, né? Eu estive vendo um pai muito, muito competente nesse projeto de estar alfabetizando os filhos em casa. E ele disse algo que me chamou muita atenção. A própria seriedade com que ele tratou esse assunto. Ele disse assim, antes que você vá transmitir a informação para o seu filho, você precisa estar muito bem informado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a me capacitar em literatura, em ciências, em geografia, para que eu pudesse, sim, dar um ótimo conteúdo para os meus filhos, né? Então, eu não posso chegar para um filho e simplesmente ensiná-lo de uma maneira que talvez hoje esteja ultrapassada. Eu preciso estar informado, né, do ambiente em que nós vivemos, de todas as atualizações, né, que não são possíveis alcançar, para estar transmitindo para ele. Isso me chamou muito a atenção, porque eu percebi que quando alguém se engaja num projeto como esse, o primeiro passo é se capacitar. E essa capacitação, sim, ela dá muito trabalho. Ela já traz consigo muita responsabilidade. E eu falei, de fato, não é fácil para o tipo de cultura que nós temos aqui no país se engajar em educar, em ensinar, em instruir os filhos, né, nesse modelo americano. E eu gostei muito. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui num pequeno projeto de 12 aulas falando da oficina da alma, né, da restauração de algumas peças que já não estavam mais fazendo sentido, né, na nossa alma, nos nossos sentimentos, no registro das nossas emoções. E nós percorremos um caminho.
E eu tenho certeza que isso acrescentou, né, para quem está começando, para quem tem interesse, acrescentou. Obviamente que para quem já tem doutorado no assunto, para quem tem muitos anos de prática, de experiência nesse segmento, ficou algo raso, mas é claro, simplesmente a entrada, né, de um banquete. Nós não podemos simplesmente servir o prato principal ou a sobremesa antes do prato de entrada. Então, obviamente, nós tratamos dessa forma, para que as pessoas começassem a se familiarizar com um aspecto de enxergar o mundo espiritual, de compreender qual é o exercício da cura, para depois de curado, iniciar o processo de dar passo a passo, se capacitando para auxiliar a curar. Então, essa palestra, nós vamos falar sobre isso, sobre esse comprometimento, mas principalmente sobre o caráter que precisa ser desenvolvido em nós, para que através do exemplo, para que através da intimidade, para que através da prática, nós possamos, sim, curar alguém, auxiliar, né? Porque quem cura é a fé, é a força que existe no poder do nome de Jesus Cristo, e a entrega e disciplina, uma confiança inabalável em que tudo é possível ao que crê. Nós estamos aqui apenas como auxiliadores, como veículos de transmissão. Então, porque o Senhor, né, que é maravilhoso, nos permite fazer parte, como servos desse reino imensurável. Então, eu quero falar com você a respeito de tudo que nós tratamos aqui, de como é importante que você, mulher, tenha o seu coração curado de mágoas, de rancor. Como é importante para você, homem, ter a sua estima resolvida. Sabe, eu tenho notado que existe um ataque muito grande hoje numa direção específica com relação ao sentimento de estima dos homens de Deus. Eu percebo no comportamento dos homens de Deus uma fragilidade, nos homens de Deus contemporâneos, né? Uma fragilidade muito grande em relação à sua estima, em relação ao que ele enxerga de si mesmo e do valor que ele reconhece em si mesmo. E isso nada mais é, né, bem a grosso modo, nada mais é do que a iniciativa de um espírito chamado espírito de Jezabel, né, e espírito de Salomé, que estão nessa investida contra os líderes da Igreja de Jesus nos tempos atuais. E já que eu citei os dois nomes desses demônios, eu quero deixar uma coisa que é óbvio, mas que precisa ficar claro para algumas pessoas, que o espírito de Jezabel, ele não é um espírito feminino, porque espírito em si, demônio, não tem sexo. Ele toma a forma daquilo que lhe é conveniente, ele usa um veículo daquilo que lhe é conveniente para poder atacar a vulnerabilidade do servo de Deus. Se eu chamar a atenção para alguém na Bíblia que agiu da mesma maneira que a mulher de Acabe, né, o Jezabel, foi Labão, o tio de Jacó. As mesmas características de controle, as mesmas características de, como posso dizer, de maldade, né, e, enfim, de todos aqueles aspectos horríveis, né? A própria idolatria, tanto nele quanto nela,
falo de personagens, são fundamentos do mesmo padrão de atuação demoníaca. E por que eu citei Salomé? Porque é a representação do encantamento, né? É justamente ela que dança para Herodes, né? E a mãe faz com que ela entorpeça o rei, pedindo então a cabeça do profeta João Batista. Então, uma sequência de ataques e de atitudes para que, sim, desviem do caminho, do percurso, do resultado, os líderes da igreja atual. Eu noto isso. Vejo que as mulheres, por consequência, estão sempre muito mais envolvidas em algo que distancia da união, do casamento, no altar e da família, né? Vejo muitas mulheres, de certa maneira, tomando a frente, né, por conta dessa fragilidade do homem de Deus. Isso é uma observação pessoal. Eu faço questão de deixar claro, porque é a minha observação pessoal. Hoje não convém, mas eu poderia dar muitos exemplos, muitíssimos, do que eu venho observando. E fica muito complicado, porque nós sabemos, num princípio muito básico, que nós não temos como dar para alguém aquilo que não temos, né? Se eu for falar de coisas concretas e materiais, eu posso dizer assim, posso dar uma cama de presente para alguém se eu não tiver uma? Ou uma a mais, ou uma sobrando, né? Não tem como. Se eu for falar de aspectos em relação aos sentimentos, eu posso dar amor para alguém se eu não tiver amor no meu coração? Conversei com uma moça esses dias, muito interessante, por sinal, e ela sinalizou para mim dizendo o seguinte, Úrsula, eu não consigo perdoar. A pessoa que me fez mal, ela está arrependida, está assim, entristecida, tem feito de tudo para me agradar, para que eu possa perdoar, mas olha, eu não consigo. Isso não está em mim. E eu acredito que até para surpresa dessa pessoa, eu disse assim, não, você tem razão. Realmente, se isso não está em você. Agora, essa é a má notícia, não está em você. Mas eu tenho a boa notícia, eu sei aonde está. Posso te dizer como encontrar, como buscar, né? E ela disse assim, como, aonde? Eu falei assim, através de Jesus. Porque nele estão contidas todas as coisas. Então, o que eu já estou querendo transmitir para você nessa palestra é dando para você uma direção de onde você encontra tudo aquilo que precisa. Tudo. O que acontece é que muitas vezes a gente não sabe o que precisa, né? Por isso pede mal e recebe mal. Agora, nele, você encontra todas as coisas. Então ela falou assim, não, tudo bem, eu sei que ele está, mas como é que eu vou buscar? Eu falei assim, eu posso te auxiliar. Não posso buscar por você, mas posso te auxiliar nesse percurso, né, para chegar ao local onde ele está e acessá-lo. Você precisa aprender a acessar Yeshua, né, e para receber dele tudo o que está contido nele. Tudo. Quando você inicia esse processo, e você confia nisso, confia, e você descobre que é um caminho, é o caminho, entende? É o caminho da verdade para a vida. O caminho da verdade para a vida. E você faz esse trajeto uma vez. E você faz esse trajeto pela segunda vez, pela terceira, quarta, quinta. Você descobre que esse é o trajeto, você descobre que essa é a maneira. E aí sim, você começa a acessá-lo e começa a compreender a máxima de que nós não somos e nem temos nada. Somos pobres, cegos e nus.
Mas em todas as coisas, Ele tem nos abençoado. Então, através de nós, através dessa busca, nós vamos recebendo dele. Quanto mais vazio você se coloca diante dele, mais você recebe. Quanto mais odre novo você se torna, mais vinho novo você recebe. E esse é, eu diria para você, o grande segredo. Mas a maior dificuldade das pessoas conseguirem compreender algo tão simples. Outro dia, uma jovem estava dizendo para mim assim, houve um momento em que eu realmente queria buscar bastante Jesus, mas eu não tinha possibilidade, não tinha possibilidade financeira. Eu gostaria, sim, naquela época, de poder estar em contato com os irmãos, de muitas vezes ir até as reuniões, né? Mas, enfim, eu não tinha condição financeira. E era todo um conjunto de coisas que me impediam, né, de buscar o Senhor, de estar em comunhão com os irmãos. Mas hoje eu já tenho uma condição melhor. Não a condição que eu desejo, mas já tenho uma condição melhor. Vamos dizer que hoje eu estou mais próxima, então eu vou gastar menos, né, para me locomover, e aí eu acredito que por gastar menos eu vou me encontrar mais. E o que eu disse para ela foi o seguinte: na verdade, você sempre teve a mesma oportunidade. Sempre. A mesma que você está tendo hoje é a oportunidade que você teve no passado. E isso é muito bom, né? Porque Jesus é. Então, você está tendo a mesma oportunidade. Agora, o que acontece é que você agora compreende que é por esse motivo. Mas eu digo para você, não é. Não é porque você pode. Você precisa confiar, mesmo não tendo. E aí sim, você é um bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que crê o que não viu. Então, você precisa crer. Você não precisa crer de que você foi capaz de alcançar. Você precisa crer que você não é capaz de alcançar, mas pelo desejo, pela misericórdia que você tem, pela unidade que você tem com Ele, você vai alcançar. Então, é uma relação de confiança. Né? E Jesus não precisa fazer para mostrar para você que Ele é Jesus. Deus não precisa fazer nem responder para Ele mostrar para você que Ele é Deus. Porque tem uma coisa para te dizer. Você enxergando ou não enxergando, Deus não é mais Deus ou menos Deus. Ele continua sendo o soberano. Mas isso porque as pessoas querem humanizar Deus, elas querem trazer Deus para a dimensão, para a atmosfera terrestre que elas vivem. E a proposta é exatamente o contrário. A proposta é: olhe para onde você vai, olha para a dimensão que você vai, olha o que é a eternidade. A eternidade não está presa a nenhum status de matéria. Mas parece tão difícil para as pessoas compreenderem isso. Eu acredito que para você não. Mas, infelizmente, isso ainda hoje acontece. E o que tudo o que eu estou dizendo está relacionado ao aspecto de você precisar aprender, conceber, confiar, praticar, entender para transmitir. Você só vai conseguir transmitir confiança se você estiver cheio dela. E estar cheio dela não pode depender do que as pessoas dizem que sim ou que não. Tem que estar, é um fato para você, tem que ser um fato para você de que Jesus é, de que Deus é. E isso não vai mudar. As pessoas acreditando ou não acreditando. Foi assim com Noé. Ninguém acreditava. Naquela época onde no mundo nunca tinha chovido, e ele construindo um barco gigantesco, ainda mais para abrigar animais. Então, ele não contou com a crença das pessoas, porque se ele tivesse contado com a crença das pessoas, ele não teria feito. Moisés, legislador de Israel,
Mesma coisa, ele não contou com a crença daqueles milhares de pessoas que saíram do Egito, de que o mar iria se abrir. Ele simplesmente contou com a relação de confiança, de intimidade, com aquele caminho que ele estava habituado a percorrer, que ele sabia que é o caminho da verdade, né? Então, ele sabia que a maneira com que ele se conectava com Deus e que ele obtinha resposta, como ele acessava Deus, ele obtinha resposta, ele obtinha direção. E é isso que eu preciso dizer para você, deixar isso o mais simples, o mais claro possível. Né? Em nós não contém nada. Somente quem é o doador é aquele que em si contém todas as coisas, Yeshua. Então você precisa aprender a acessá-lo para auxiliar pessoas. Porque pelo seu poder não vai conseguir. Vai conseguir parcialmente, mas não integralmente. Porque nós estamos presos a uma dimensão física e somos limitados por ela. Mas entenda que o seu espírito, não. Uma outra coisa muito, mas muitíssimo importante, eu quero deixar aqui registrado para você. Não leia a Bíblia somente de uma forma como se fosse uma consulta, né, de sorte. Ah, preciso falar com Deus, Deus vai falar comigo, abre a Bíblia. Não, de jeito nenhum. A Bíblia é um livro para ser levado muito a sério, porque é a palavra de Deus. Então, você deve ler, ter um plano, um planejamento de leitura, né, da palavra de Gênesis até Apocalipse. Nossa, mas apóstolo, eu vou ter que ler tudo isso. Vai, meu filho. Vai, porque quando você lê, seu espírito se alimenta, você está alimentando seu espírito. E outra coisa, você tem que falar daquilo que você sabe, daquilo que você leu. E digo mais ainda, das revelações que você vai receber. Você talvez nunca tenha ouvido alguém pregar, mas que o Senhor vai te honrar e vai falar com você ali. Aí depois que você concluir, que você estiver estabelecido, porque entenda que quando você concluir essa leitura de Gênesis até Apocalipse, você vai ter gerado uma força tão grande dentro de você, tão grande, que a partir dali, você começa sim a ter um plano para ler alguns livros específicos ou históricos, né? Não pare, quando você começar a ler a Bíblia, não pare em indagações ou em partes que você não compreendeu e que vai precisar estudar. Não, você relaciona, anota no papel, isso aqui eu quero estudar no momento oportuno, mas você faça essa sequência, leia, e depois, pontualmente, o Espírito Santo vai te levar ao momento em que ele quer tratar com você sobre determinado assunto, te revelar, te mostrar um assunto ali. Então, algo para que você realmente tenha força no seu espírito e que vai contribuir muito para o seu ministério individual, seu ministério pessoal, porque todos temos um. Então, é a leitura da Bíblia, de uma maneira integral. Eu vejo gente como uma engrenagem, sabe, que não consegue girar, porque não consegue terminar, concluir um plano de leitura da Bíblia, sabe? Então, pode ser que muitas coisas não estejam acontecendo, né, por essa falta de aplicação e seriedade. Eu tive uma pastora, ela falava assim, tá com sono? Começou a ler, ficou com sono? Fica de pé e lê de pé. E é verdade, né? Compreendo, aceito, concordo com o que ela fala, porque é verdade, lê de pé, mas leia, sabe? Você vai ter a certeza, a confiança, né, de que você leu, conheceu a palavra, aquilo que você serve. Então, no aspecto da cura interior, você sim precisa acessar, buscar ser curado para transmitir isso. Nós nunca vamos estar curados 100%, porque esse não é o plano. O plano é o desenvolvimento aqui. Por isso, a palavra diz que o Senhor tornará aquilo que é corruptível em incorruptível. É porque, enquanto estivermos aqui, né, somos uma matéria corruptível. E isso faz parte do plano.
Um outro aspecto é que você precisa, sim, se deseja fazer parte do ministério de cura dentro da sua igreja, se aplique. Primeira coisa, não leia outros livros antes de ler, como eu disse para você, a palavra, seja ela a prioridade, a rema da tua vida. E aí, depois de fazer isso, sim, aí você vai se capacitar com literatura, né? E vai se fortalecer, mas busque, se aplique. Agora, acima de todas as coisas, lembre-se de que você é um vaso, deve ser um vaso de honra e deve ser um vaso que está pronto para ser cheio. Aí, no momento em que você está cheio, transborda, você alcança quem está ao seu redor. E esse é o que eu posso dizer, isso é o que eu posso dizer para você no aspecto de que você deve se capacitar para auxiliar pessoas, para curar pessoas. Uma outra coisa é não tenha pressa. Não tenha pressa. Faça no tempo em que cada coisa precisa ser feita, para que você faça bem feito. Tem um amigo assim muito estimado e ele sempre diz, ele fala assim, é um passo firme de cada vez. Dá um passo, fica firme, para não perder o equilíbrio. Percebeu que está firme? Calcula para onde você vai dar mais um passo. Dê aquele passo, dê um passo firme de cada vez. E esteja atento de que o que te faz tropeçar não é uma montanha. O que te faz tropeçar são pedras pequenas. Essas nos fazem tropeçar. Então, esteja atento a isso também. Foi, assim, muito gratificante. Nós vamos gravar a 13ª palestra, mas aí com as respostas, né, da maioria, eu acredito assim, das dúvidas. E aguardo vocês no nosso canal para curtir, para compartilhar os vídeos que estão lá. Lembrar para vocês de que nós fazemos o seminário de cura interior em 3 dias nas igrejas. É só o ministério nos convidar, acertar conosco os detalhes, e aí sim nós vamos e damos o seminário para as pessoas. No seminário é uma dinâmica diferente, porque são assuntos específicos, são tratados, né, nos 3 níveis, superficial, intermediário e profundo, e ainda fechamos cada palestra com uma oração de renúncia. Então, é muito bacana, eu gosto bastante, estou sempre à disposição para fazer, estamos à disposição de vocês, que o Eterno abençoe e guarde vocês, que o Eterno brilhe sobre vocês, que o Eterno resplandeça a luz dele sobre vocês e coloque em vocês a shalom, a paz. Yevareha Adonai veishmereha, Yaer Adonai vihuneha panaveleha, Veasem leha, shalom.